É, a nossa webinar de hoje, o tema é Segurança contra Incêndio em Estabelecimento Assistencial de Saúde. Prezados senhores, muito boa noite a todos. Eu sou Fumio Araki, coordenador do Grupo de Benchmarking de Estrutura Hospitalar, um dos fóruns que discute os critérios do modelo de gestão do programa CQH. Agradeço a presença e a participação de todos para o webinar do programa CQH, Compromisso com a Qualidade Hospitalar, que está se iniciando neste momento. O programa CQH é um programa social da Associação Paulista de Medicina. Gostaria de agradecer ao coordenador do programa CQH, Dr. Milton Ozaki, aqui presente, por tornar possível esse evento de suma importância na área da saúde. Em nome do programa CQH, agradeço imensamente ao nosso ilustre palestrante de hoje, engenheiro Marcos Kahn, grande amigo da BDH, que é uma grande referência em engenharia de sistema de combate a incêndios, por ter aceito o nosso convite para a apresentação dessa noite. Muito obrigado, Marcos. Vou apresentar agora o currículo resumido do palestrante engenheiro Marcos Kahn. O Marcos é engenheiro eletricista com pós-graduação em segurança do trabalho, especialista em engenharia de segurança contra incêndio, é consultor e projetista de grandes hospitais, laboratórios e de renomadas empresas nacionais e multinacionais. É autor do Manual de Segurança contra Incêndio em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, da OPAS e da Anvisa, de 2014. É membro da Healthcare Section da NFPA, que é National Fire Protection Association, desde 1998. É membro de diversos comitês de normalização da ABNT. É professor do curso de pós-graduação em arquitetura hospitalar do IEP Albert Einstein. É membro, fundador e palestrante da ABPP, Associação Brasileira de Proteção Passiva. É também membro fundador, palestrante e integrante do Comitê Técnico Institucional da BDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento Hospitalar. E também diretor técnico da KB Engenharia. Isso é apenas um currículo resumido do palestrante engenheiro Marcos Kahn. Gostaria de informar que o evento será gravado para ser disponibilizado posteriormente no canal YouTube do programa CQH. Os 20 minutos finais serão disponibilizados para perguntas dos participantes e o termo previsto desse evento é 21 horas. As perguntas devem ser encaminhadas via chat para serem respondidas pelo palestrante após o término da apresentação. Por favor, informe os seus nomes e e-mails junto às perguntas que serão encaminhadas ao palestrante para serem respondidas posteriormente, caso não haja tempo hábil para serem respondidas durante o período do evento. Por favor, as perguntas devem ser feitas de forma objetiva, direta e dentro do foco do tema da palestra de hoje, de forma a permitir que haja tempo para que mais pessoas façam suas perguntas. Solicito a gentileza de manterem os seus microfones desativados durante o evento para evitar problemas de ruído e microfonia. Então, sem perda de tempo, vamos iniciar nosso webinar, passando a palavra ao palestrante, engenheiro Marcos Kahn, que compartilhará algumas informações preliminares antes de iniciarmos o nosso bate-papo com perguntas e respostas. Por favor, engenheiro Marcos Kahn, a palavra é sua. Muito boa noite, Fumio, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, Dr. Milton. Muito obrigado pela oportunidade e de permitir que a gente consiga trocar experiências, bater um pouco de papo sobre segurança contra incêndio e estabelecimentos assistenciais de saúde. Um tema que continua muito relevante, né? Justamente gostaria de dividir alguns dados com vocês, alguns estudos que a BDH desenvolve para mostrar a relevância desse tema. Então, com a permissão de vocês, vou tentar dividir aqui a tela, né, numa pequena apresentação. A ideia é a gente poder mostrar alguns dados. A BDH desenvolve já há alguns anos
um estudo fundamentalmente baseado em notícias que são veiculadas em mídia, tá? Contabilizando o número de ocorrências de incêndio em EAS, considerando estabelecimento assistencial de saúde, qualquer estabelecimento que está fundamentalmente regulamentado pela RDC 50, né? Então, e outras normas, né, ou outros regulamentos Anvisa. Então, a gente considera hospitais, a gente considera farmácias, a gente considera, no estudo, consultórios, clínicas, UBSs, em resumo, os estabelecimentos assistenciais de saúde. Claro que aí a gente tem uma diferença, por exemplo, das estatísticas norte-americanas que, por exemplo, consideram asilos, né, ou casas de repousos como EAS, e no Brasil isso não é normalmente empregado, inclusive pela maioria dos corpos de bombeiros estaduais, eles não contabilizam isso como incêndio estrutural em estabelecimento de saúde, né? E a gente, em 2019, verificando aí a mídia, né, durante o ano todo, então são notícias que nós vamos buscar, registramos 47 ocorrências de incêndio. Dessas, 83 foram, sim, em hospitais. Como isso é fundamentalmente baseado na mídia, a gente acaba não tendo grandes referências sobre a existência das medidas de segurança contra incêndio, mas, eventualmente, quando sai alguma nota falando que existe detecção e alarme ou sistemas de chuveiros automáticos, a gente faz essa anotação. Em 2019, tivemos um incêndio no Hospital Badim, com uma repercussão global, ou seja, foi uma catástrofe com impacto global, né? E a gente tem aí um número fora da curva em termos de mortos, de óbitos, tá? E a gente chegou a 26 óbitos em 2019, 6 pessoas feridas. Então, aí, pontuados também os estados da federação que tiveram aí qualquer ocorrência de incêndio. Já em 2020, esse número deu um enorme salto, tá? Passamos para 80 ocorrências, um substancial aumento de 70%. Em 2021, até o início de agosto, até mais ou menos o dia 10 de agosto que a gente fez a atualização, a gente já estava com 73 ocorrências. Acredito que, infelizmente, a gente vai bater o número de 2020. Por sorte, poucos óbitos, né? Não é um número efetivamente expressivo, mas são vidas que são perdidas nessas ocasiões, tá? Então, assim, é sim importante falar sobre o tema de segurança contra incêndio em estabelecimentos assistenciais de saúde, porque esse número vem crescendo bastante, tá? É um tema, então, que merece, sim, consideração para a gente poder reverter essa curva o quanto antes, tá? Eu vou desligar aqui. Joia. Está registrado, se eventualmente depois quiserem ter acesso aos dados, esses dados normalmente constam do próprio site da BDIH, né? E a gente continua distribuindo esses dados, essas estatísticas atualizadas pelo menos de 2 em 2 meses, tá? Fumio. Precisamos do áudio. Ótimo. Sem áudio. Marcos, muito obrigado pela apresentação dessas importantes informações, né? Que acho que é importante a gente ter uma ideia, né, do que realmente acontece nos nossos hospitais. Vamos iniciar, então, com o nosso bate-papo, né, Marcos? Com perguntas e respostas. E, com certeza, as pessoas aqui presentes também têm algumas perguntas para te fazer, né? Então, vamos lá. Maravilha. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: nós temos notado na mídia
um significativo aumento de incêndios em estabelecimento assistencial de saúde nos últimos tempos. A que se deve esse aumento, Marcos, na sua opinião? Obrigado pela pergunta, Fumil, bastante pertinente. Eu diria que a própria situação da pandemia, ou seja, o número crescente de internações, falta de leitos, profissionais sobrecarregados, tudo que a gente tem verificado ultimamente em função da pandemia, coloca o hospital em evidência. Então, eu acho que existe um determinado desvio nesses números, inclusive nos números que estão sendo contabilizados, que a gente acabou de apresentar, que são simplesmente ocorrências que normalmente acabavam já acontecendo, mas que não eram noticiadas, porque não vendia jornal. Como o hospital hoje, qualquer assunto relacionado ao hospital efetivamente é importante em função da pandemia, a gente acaba vendo um determinado desvio aí em a imprensa, de uma forma geral, acabar por noticiar qualquer tipo de ocorrência num hospital, independente de ser ocorrência de incêndio, uma batida de carro na frente do hospital hoje já é notícia, tá? Então, sim, pode existir um pequeno desvio, mas, obviamente, até em função do que a gente tem verificado fora do Brasil, né, a gente vê que existem outras razões para esse aumento que a gente tem experimentado, vivenciado, né? E eu acho que é uma mistura muito perigosa decorrente aí justamente da pandemia. Uma mistura perigosa que envolve hospitais sobrecarregados, né? E essa sobrecarga, ela se dá no atendimento assistencial, mas ela também se dá nos equipamentos, ela também se dá, por exemplo, na rede elétrica do hospital, ela se dá de diversas formas, fora também, né, nas equipes de manutenção, tá? Ou no staff de maneira geral, ou seja, você tem afastamentos, você tem exaustão pelo excesso de trabalho, tá? E você tem, com isso, né, tanto na equipe assistencial quanto na não assistencial, a falta de treinamento, né, de investimento nas equipes, tá? Mistura, ou misturado com isso, uma redução forte dos investimentos na manutenção da infraestrutura como um todo, ou seja, está todo mundo ocupado, está todo mundo cansado, e parou ou diminuiu, né, a receita normal, habitual do hospital. Então, começa-se a cortar equipe de, primeiro o cafezinho, depois do cafezinho, corta-se fundamentalmente segurança e manutenção. E isso tem um impacto direto no número de ocorrências de incêndio, principalmente se a gente juntar isso com um aumento extraordinário da utilização de oxigênio. Quer dizer, fundamentalmente, esses 4 fatores fazem, né, com que essas ocorrências tenham crescido bastante. Ou seja, sobrecarga, redução e exaustão das equipes, a falta de treinamento, a redução drástica dos investimentos em manutenção da infraestrutura como um todo, e o ambiente muito mais rico em oxigênio, né, do que era antes. Ou seja, a gente tem um consumo de oxigênio muito maior, né, e essa mistura do oxigênio acaba potencializando as ocorrências de incêndio. Tudo pega fogo mais fácil quando o ar está rico em oxigênio. Perfeito, perfeito, engenheiro Marcos. Vamos para uma segunda pergunta. Veja, se alguém da plateia quiser fazer pergunta, por favor, direcione suas perguntas no chat, né? Para o pessoal aqui do CQH, que eles podem ir colocando suas perguntas. Então, vamos para uma segunda pergunta, Marcos. Como identificar as deficiências na segurança contra incêndio de um estabelecimento assistencial de saúde? Então, eu acho que para a gente poder identificar as falhas
a gente tem que fazer um diagnóstico da situação do hospital, né, com objetivo, com foco nisso, ou seja, fundamentalmente, uma inspeção. Essa inspeção com o intuito da segurança contra incêndio. Então, é o que é chamado de Fire Risk Assessment, FRA, né, que é uma maneira ordenada de se percorrer todas as instalações do hospital e verificar tudo que existe de desvio com relação ao mínimo necessário que é estabelecido em termos de legislação, né? Mas não só nisso, no que é efetivamente adequado para aquele hospital que a gente está verificando. Ou seja, passar um tempo e verificar cada um dos diversos sistemas, começando com a parte passiva, análise eventualmente dos projetos, se for o caso, e depois verificar os sistemas ativos, né? E não só fazer a verificação de funcionamento, que é o habitual, mas fundamentalmente fazer verificação de performance, ou seja, apertar o botão da bomba de incêndio e ela partir, acionar, acender a luzinha no quadro elétrico, serve para alguma coisa, mas não para apagar incêndio. Para apagar incêndio, a gente tem que verificar se no ponto mais desfavorável a gente tem efetivamente pressão de combate, pressão e vazão. Então, a gente consegue ter ideia do que está acontecendo para, na hora da ocorrência, a gente ter confiabilidade que os sistemas vão ter a sua performance adequada. Portanto, a ferramenta para isso é um diagnóstico de segurança contra incêndio, né? Uma inspeção onde se faça a análise do que está acontecendo e, principalmente, se teste os equipamentos numa situação de utilização real. Vou verificar se a escada pressurizada está funcionando, não é simplesmente ouvir o barulho do ventilador, é verificar se eu tenho o diferencial de pressão mínimo exigido, né, para que o sistema seja eficiente. Só para dar, por exemplo, 2 exemplos desse assunto, Fumio. E mais ainda, acredito que você possa acrescentar mais coisa nisso, é expert nesse assunto, ou seja, a gente continua repetidamente verificando nos hospitais que as manutenções não são feitas de forma adequada. Perfeito, ok. Depois eu tenho até algumas perguntas complementares nessas respostas. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? Se não tiver, já vou seguindo aqui com a minha listinha aqui. Fumio. Pois Boa não, noite, Zé José Mauro, tudo bem? Tudo Grande bom, Marco? Zé Mauro. Prazer, Muito obrigado. Muito Que obrigado isso? aí por você estar participando com a gente, Zé Mauro. Boa noite a todos, é um grande prazer escutá-lo, é um conhecimento que a gente vai adquirindo. Aproveitando e engajando essa questão última que você falou, eu vejo muito uma falha no seguinte: a gente não tem as rotinas de manutenção preventivas como deveria ter. Mas eu acho também que nessas unidades de saúde, a gente precisaria ter uma equipe daqueles bombeiros para dar uma assistência e estar ocupado o tempo todo com essas questões. E estar alertando a quem de direito de que as coisas não estão sendo feitas como deveriam ser feitas. Então, só existe o acionamento na hora do incêndio. Então, eu vejo muito pela experiência o seguinte: aconteceu um incêndio, mas aí foi chamado. Não, a rotina teria que ser no dia a dia, a equipe lá dos bombeiros civis estar olhando, checando isso tudo. Você acha que isso pode ser um paliativo, alguma coisa que pudesse tirar um pouquinho desse número elevado de incêndios que a gente tem? Olha, Zé Mauro, eu acho que contribui sim, mas principalmente quando a gente está falando de alguns dos sistemas, mas vários dos sistemas, principalmente ativos, né, requerem talvez um olhar mais de engenharia. Então, eu tenho certeza que eles contribuem quando estão fazendo a validação, a verificação dos sistemas, até para as falhas, digamos, menores. Tirar o extintor do lugar, colocar um calço numa porta corta-fogo,
eles têm olhos específicos para prevenção, né? Ou seja, nas medidas de prevenção, eu acho que a atuação deles é muito mais importante, mas eu não diria que a contribuição para a manutenção, na grande maioria das vezes, é realmente fundamental, porque não é sempre que eles vão ter, primeiro, conhecimento técnico para agir em sistemas de engenharia. Segundo, eles não vão ter equipamentos específicos para isso e as instruções seguirem. Então, eu diria que é mais um trabalho técnico, né? Enquanto eles atuam muito mais na prevenção e se eventualmente acontecer, ou na verdade, quando acontecer, porque vai acontecer, né? Numa atuação pontual com conhecimento para conter, né, e extinguir o incêndio. Eu pensei na questão deles serem tipo uns auditores dos sistemas, se eles não estariam funcionando para avisar a parte técnica, olha só, aquilo não está legal, a gente precisa fazer teste constantemente, a gente tem que estar ferindo, tem que estar fazendo, dá para ele uma atividade dele dizer o seguinte, alerta quem de direito da equipe técnica de manutenção a necessidade da gente ter a rotina preventiva mensal, quinzenal, alguma coisa para evitar essas catástrofes que a gente tem. Sim, eu acho que nesse sentido eles contribuem bastante, sim. Eu diria que nas diversas edificações que a gente tem a oportunidade de visitar, são eles os primeiros a verificar os sistemas, né? Então, de coisas mais simples a coisas mais complicadas. E acionar, por exemplo, os canais para isso. Mas eu acho que é parte da solução. Essa solução, obrigatoriamente, passa por um bom sistema de gestão, né? E eles, sim, vão contribuir para isso, Mauro. Obrigado, um grande abraço. Obrigado eu pela pergunta e principalmente por estar aqui participando com a gente. Obrigado. Muito honrado. Obrigado, Samuel. Marcos, eu estou vendo aqui na plateia muitos colegas nossos aqui da BDH, né, de diversos hospitais, e isso é muito bom. Nós estamos com a sala praticamente cheia. Né? Muito bom. 89 participantes numa sala que cabem 100. Então, estamos praticamente com a lotação máxima aqui. Vamos fazer por merecer. Vamos lá para a terceira pergunta, então, Marcos. O que pode ser feito para minimizar o risco de incêndio, na sua opinião? Essa pergunta, então, justamente quando você colocou as perguntas aí, os teus comentários iniciais, eu ia falar que só vale fazer pergunta fácil, né? Mas eu já vi que não vai ser por aí. Então, pergunta difícil essa. Eu acho que a gente tem diversas frentes para atuar, né? De uma maneira holística, eu acho que um bom sistema de gestão de segurança, tá? Onde a gente consiga determinar ações assertivas, trabalhando na prevenção, né? E trabalhando justamente para manter as infraestruturas, né? Os sistemas de combate, os sistemas preventivos confiáveis em funcionamento, tá? A gente tem ações que vão de conscientização, de redução, por exemplo, de fatores que podem levar a um incêndio, ou seja, prevenção em si, treinamento, né? Simulado das ações de combate, das ações de abandono, certo? Das ações de atendimento de maneira geral, dispor de recursos para isso, né? Implementar uma sistemática de como tratar os alarmes de incêndio dentro da edificação, ou seja, ter um procedimento para fazer a detecção desse alarme, a comunicação apropriada, eventualmente colocar o bombeiro profissional civil para atender isso, logo em seguida chamar o corpo de bombeiros, independente do tamanho do incêndio. A gente, às vezes, é enganado por uma determinada situação e perde tempo precioso, né, que os bombeiros poderiam estar se deslocando, os bombeiros militares poderiam estar se deslocando para auxiliar na contenção e no combate ao incêndio,
né, achando que a gente pode dar conta de qualquer coisa, né? Ter certeza, né, que os sistemas vão ter a performance necessária. Por um lado, é repetitivo isso, mas eu acho que vale a pena sempre bater nessa tecla, tá? Diversas outras ações aí também acho que devem ser colocadas. Quando a gente faz esses testes, esses simulados, a gente tem sempre a possibilidade de melhoria, ou seja, pensar na gestão como uma melhoria contínua. O hospital, por exemplo, está sempre em obras. Sempre a gente tem a oportunidade de transformar uma área para um equipamento eletromédico novo, por uma humanização, quer seja por uma adequação hoje a determinados serviços que são mais necessários do que outros eram no passado. Então, a gente tem sempre a possibilidade de melhorar, né, a segurança contra incêndio do nosso hospital. Perfeito. Eu vou ler aqui uma pergunta aqui do chat do nosso colega Rodrigo. Ele pergunta o seguinte: por onde iniciar a elaboração de um projeto contra incêndio para um estabelecimento de saúde com sua estrutura física muito antiga, que acontece muito, né? Tem prédios hospitalares de mais de 100 anos. Quem são os funcionários do hospital mais preparados para auxiliar essa execução? Essa é a pergunta do nosso amigo Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado. Excelente questionamento. Nós não nos deparamos só com oportunidades de projetos novos, né? Ou seja, vamos começar do zero, vamos fazer tudo do bom e do melhor. A gente tem que resolver problemas nas instalações existentes. Eu acho que o primeiro passo para isso é fazer, de novo, o diagnóstico, que, na verdade, é uma análise de riscos específicos com relação à segurança contra incêndio. Tá? Como é que está... se a gente pegar, por exemplo, os maiores fatores de início, né, ou deflagração do incêndio, no Brasil, a gente verifica que isso está ligado intimamente aí às causas elétricas, tá? A fenômenos térmicos decorrentes de causas elétricas. Enquanto a gente vê uma estatística muito diferente dessa fora do Brasil. Fora do Brasil, por exemplo, pega fogo na cozinha toda hora, né? Mas risco elétrico é diminuído. Então, fazendo uma análise de risco, particularmente da sua edificação, entendendo a sua edificação, e aí eu acho que vale a pena, por exemplo, a gente colocar diferencial, né? Um hospital de trauma, ele não é exatamente a mesma coisa que uma maternidade, né, ou que um hospital oncológico. Os públicos, os pacientes são diferentes, a mobilidade desses pacientes é diferente. Se a gente pegar, por exemplo, a legislação, a norma hoje está mudando, mas fundamentalmente se a gente pegar a legislação em qualquer um dos estados, dos 27 estados, a gente vai ver que o hospital é H3 e ponto. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Só que as necessidades de cada hospital são distintas. A gente que está nessa área consegue perceber isso. Para o Corpo de Bombeiros, entre aspas, é uma coisa só, tá? Então, eu acho que primeiro é fazer essa análise de risco e colocar essa análise de risco dentro do seu hospital, ou seja, olhar com olhos específicos para isso. Quem são os profissionais que podem ajudar nisso? Eu acho que é o time de engenharia, né? E aí vai depender se a engenharia clínica também pode contribuir, uma engenharia de obras mais ainda, se tiver obras e manutenção, depende do tipo de organograma da tua instituição. E o pessoal da segurança do trabalho certamente pode colaborar também. Eles têm um embasamento para isso, independente do grau de conhecimento aí, mas com certeza eles podem contribuir. Pelo menos de uma maneira simplista, Rodrigo, acho que é isso. Não sei se o professor Fumio, se quer complementar também com a tua experiência. Basicamente é isso, Marcos. Tem uma pergunta muito boa aqui que eu acho que complementa essa pergunta, né? Depois a gente vamos complementando as respostas. Do nosso colega Elcio Álvares Pintan Neto, ele pergunta o seguinte: os grandes eventos
de incêndios em hospitais registrados e divulgados nos últimos anos, nitidamente, ocorreram por inadequada manutenção preventiva, aplicada na infraestrutura das operações, em especial nas torres de resfriamento e nos geradores de energia, como aconteceu no Hospital Badim, né? Alguma melhoria, na sua visão, Marcos, neste aspecto vem sendo notado? Eu diria, primeiro, obrigado pela pergunta, excelente oportunidade de a gente novamente discutir esse assunto. É verdade que a gente tem visto parte dessa estatística, dessas ocorrências advindas de causas elétricas ligadas tanto a grupo motogeradores, quanto a gente tem realmente 2, 3 ocorrências em torre de arrefecimento. As ocorrências ligadas à torre de arrefecimento normalmente são erros de procedimento na manutenção. Vou fazer uma solda, cai uma peça quente, cai alguma outra coisa ali que começa o processo de ignição da bacia da torre, né? E a gente tem aí as chamas potencializadas pelo material, e a gente tem um crescimento muito rápido em função da carga do incêndio, né, do material da torre, ou da bacia da torre especificamente. E nisso, a gente não tem no Brasil o hábito, né, de detectar incêndio em torre, e muito menos ter efetivamente mecanismos de conter e apagar esse incêndio de forma automática. Então, por exemplo, fora do Brasil, é absolutamente comum se ter detecção em torres de arrefecimento, porque sabem que isso pode pegar fogo, né? E ter sistemas de supressão por sprinklers também. Mas aqui é meio que, poxa, como é que eu vou colocar sprinklers em cima de uma torre que está molhada o tempo todo? Ela está molhada o tempo todo até você parar para fazer manutenção. E mesmo ela estando molhada o tempo todo, você ainda pode ter um problema, por exemplo, no motoventilador de resfriamento da torre, e isso atingir ali uma parte seca e você ter um incêndio, ou o próprio incêndio no motor, né? A coisa chega a absurdos, por exemplo, de em determinados estados da federação não ser requerido próximo à torre ou no pavimento técnico onde a torre está localizada, por exemplo, um sistema de combate por hidrantes. Então, no Rio de Janeiro, é absolutamente comum se verificar edifícios comerciais e também edifícios de saúde, onde você tem a torre de arrefecimento no último andar e você não tem hidrantes atendendo aquela área. Quer dizer, não tem instalação para um combate. Vai fazer uma manutenção, pega fogo, tem N exemplos disso, e a gente acaba tendo aí, no mínimo, uma ocorrência de grande proporção. Por sorte, estão nos últimos andares. E não necessariamente vão ter um impacto grande, impactos sempre vão ter, na área assistencial. Então, vai gerar pânico, eventualmente gerar o abandono da edificação, e quero lembrar, aproveitar a oportunidade para falar que em várias situações existem óbitos decorrentes do transporte no abandono, ou seja, metodologias erradas, a tensão, o estresse que se sujeita, por exemplo, o paciente nesse transporte de emergência é o suficiente para levá-lo a óbito. Então, diversos incêndios a gente tem aqui registros, onde você tem óbitos de pessoas que não têm relação direta com as consequências do incêndio, fogo ou fumaça. Foi no transporte. Tá? Aconteceu em Bom Sucesso, aconteceu em 10 outros exemplos do Rio de Janeiro, um caso diferente, por exemplo, do Badim, que aí sim foi gerador. Tá? Foi uma falha mecânica no gerador, que acabou, sim, depois da falha mecânica, aumentando o problema, né? Atingindo combustível, e não só esse exemplo do Badim, como diversos outros, né? Nunca é um único problema, é sempre um somatório de diversos problemas.
foi um problema mecânico, somado com um problema de falta de compartimentação, somado com um problema de combustível armazenado de forma inadequada, com a falta de sprinklers ali. No pavimento superior também tinha falta de sprinklers, justamente em cima do gerador, ou seja, um somatório de erros, de equívocos. É verdade. Esse caso do Badim realmente foi uma somatória de erros mesmo, né? Tanto é que está correndo um processo jurídico em cima disso. Olha, então, nós estamos tendo muita pergunta boa aqui no chat, vou ler algumas para você, tá? Vamos lá. A nossa colega Débora Arjona, ela pergunta: Marcos Kahn, o que você acha, o que você teria a comentar em relação à evacuação total de um hospital, como vemos constantemente nas notícias? Pode mencionar o ideal para fazer um SCI de hospital no que diz a automação do sistema para desativação faseada? Faseada, isso. Faseada, Grande né? Débora, super obrigado aí por você estar com a gente hoje. A expert em segurança contra incêndio, a Débora, conhece tudo e mais um pouco das normas da NFPA, grande colega, admiro muito. Super boa pergunta. Infelizmente, a gente tem por prática no Brasil, e inclusive incentivado por diversos dos corpos de bombeiro e por uma interpretação equivocada da legislação, né? Que hospital é como um prédio comercial, tocou o alarme, sai todo mundo. Isso funciona muito bem no prédio comercial, isso funciona muito bem em diversas ocupações e com certeza não funciona num hospital. O hospital ele tem que ser pensado do início em termos de construção, em termos de implantação, em termos de operação, treinamento das equipes assistenciais, né? Que o abandono só se dá no compartimento de incêndio, ou seja, no setor, na caixinha de sapatos onde o fogo se originou. Deve-se privilegiar o abandono horizontal primeiro. E se eventualmente se perde o controle da contenção do incêndio nesse compartimento, aí sim pensar num abandono vertical e também por partes. Não dá para pensar e não dá para assistir de novo o que a gente viu, né, na televisão como o caos do abandono do Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Todo mundo sai ao mesmo tempo, né? Os sistemas têm que ser pensados e colocados de maneira com que se faça o abandono progressivo. Então, primeiro se desloca horizontalmente. Para isso, a gente precisa obrigatoriamente pegar cada um dos pavimentos e dividir no mínimo em 2. Né? E só depois disso, se perder o controle, aí sim, com calma e se deslocando verticalmente. Se a gente for pegar fora do Brasil, né, é o último do último caso ter um abandono completo de uma edificação assistencial de saúde. E isso normalmente se dá ao longo de, por exemplo, 3 ou 4 horas. Só que as edificações não são pensadas para resistir este tempo todo de incêndio. Então, a gente tem aí que equalizar isso justamente com medidas de proteção, medidas que complementam a segurança. E é por isso que a gente fala que é diferente pensar o hospital, obviamente, do prédio comercial, né? O hospital requer uma série de mecanismos a mais, e dependendo do hospital, mais ainda. Se a gente vai tirar o pessoal da maternidade, meia dúzia vai conseguir sair andando. Se a gente está falando de um hospital de trauma, 100% vai precisar de auxílio. E a velocidade de deslocamento aí é muito diferente. Muito bom, Marcos. Vou aproveitar o gancho da Débora. Ai, fumiu. Pois não. Paula, tudo bem? Prazer. Nossa, só fera hoje. Só fera. Olha que eu cheguei mais cedo em casa só para te assistir, hein, Marcos? Muito obrigado. Super honrado, Paula. Quer fazer alguma pergunta, Paula?
Eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, tenho muitas perguntas. Eu queria fazer uma reunião depois com o Marcos. Ótimo. Na verdade, eu estou em casa, né? Porque a Débora trabalha muito comigo, o Marcos é uma super referência para mim. Eu tenho uma pergunta relacionada a uma crítica, né? Você não acha que muito desse terror que a gente está vivendo é relacionado a incêndios em hospitais, em estabelecimentos de saúde, está relacionado à péssima qualidade dos projetos de combate a incêndio? E aí eu quero esquecer um pouco a questão da gestão do hospital, quero esquecer um pouco da manutenção e olhar para a fase preliminar, que é a parte de projeto. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu, como arquiteta e planejadora físico-funcional, eu sofro demais com os consultores de combate a incêndio. E, assim, quando eu trabalho com você, quando eu trabalho com a Débora, porra, é ótimo. Quando eu levo a minha equipe técnica de confiança, ótimo. Mas, muitas vezes, algumas situações, eu não tenho essa opção. Eu tenho que lidar com um consultor local, né? E aí é um nível muito baixo técnico, né? Onde, muitas vezes, eu tenho que ensinar o consultor a fazer o trabalho dele. Então, eu acho que eu queria saber a sua opinião sobre a qualidade técnica desses consultores que estão promovendo esses projetos de proteção de combate a incêndio, que, sob a minha ótica, são de péssima qualidade, de baixíssimo nível técnico, que, para mim, um dos motivos desse caos todo que os hospitais estão vivendo está relacionado a projetos muito mal feitos, né? Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Então, obrigado, Paula. Eu acho que a Paula ela chegou, digamos, na metade aí, depois da parte que a gente falou que só podia fazer pergunta fácil, entendeu? Ela chegou já para fazer pergunta difícil. Olha só, é uma questão difícil de a gente discutir, porque ela tem muitas facetas. Eu, particularmente, acho que existem erros no próprio desenvolvimento do projeto como um todo. Eu diria que parte dos erros cabe aos arquitetos, parte dos erros aos engenheiros, mas a maior parte do erro ela acaba acontecendo na forma de contratação do próprio proprietário do hospital, independente de público ou privado, né? Existem engenheiros, né, que desenvolvem projetos específicos e que são especialistas na área de segurança contra incêndio, tá? E o trabalho de consultoria ou da engenharia que faz esses projetos é diferente do trabalho do pessoal que faz legalização. Fazer legalização, fazer um projeto representativo e falar o que está certo, está errado numa tabela, né, com todo respeito, é necessário, é importante no sentido de se promover o desenvolvimento da segurança, mas isso está muito longe do que é efetivamente segurança, né? Se a gente pegar exemplos de desenvolvimento de projetos, os grandes escritórios como o teu e escritórios fora também, eles têm uma parceria, se não tem efetivamente alguém dentro do escritório, né, um Fire Protection Engineer dentro do escritório, né, eles têm uma parceria que uma pessoa, um escritório vai lá e presta assessoria no próprio partido do projeto. Então, do primeiro dia já existe uma pessoa pensando no incêndio, né? Você está desenhando o hospital, está começando a pensar no fluxo sanitário, né, em atender ali um programa físico-funcional, tem um cara do seu lado, né, que está te ajudando a falar, legal, funciona no fluxo sanitário na operação normal, olha, na emergência de incêndio não vai dar certo, vamos tentar chegar num acordo entre fluxo sanitário e fluxo em emergência, vamos tentar chegar num acordo em atender a necessidade funcional e colocar, por exemplo, essa área numa área, por exemplo, mais segura, mais próximo do pavimento de descarga, né? Então, a gente vive uma situação onde continua existindo uma mistura, uma bagunça entre a definição do que é
a consultoria, né? O serviço de consultoria, ou de engenharia de segurança contra incêndio, com a parte de legalização. Legalização é uma das tarefas, é a mesma coisa. Quando a gente contrata, por exemplo, um serviço de arquitetura, a gente pode contratar o desenvolvimento do projeto em termos de design, depois o executivo, né? E depois a legalização, ou seja, projeto prefeitura, né? Enquanto isso acontecer, a gente vai, eu acho que, permanecer vendo esse tipo de desvio. Agora, o que eu tenho para colocar de boas notícias aí, que eu particularmente acredito, Paulo, é que hoje a gente está tendo uma disponibilidade muito maior, tá, de cursos específicos para formação em segurança contra incêndio, e a Débora, que está participando aqui, tem ajudado muito nisso, tá? Eu acho, com a rede de especialistas, a gente tem verificado a intenção, a vontade, um número grande, um contingente grande de profissionais de arquitetura, de engenharia e bombeiros que estão se capacitando para deixar esse posto de consultor de legalização de projetos junto ao Corpo de Bombeiros para ser efetivamente engenheiros, arquitetos, especialistas em segurança contra incêndio. Isso, ao longo do tempo, está melhorando. Marcos, olha, muito bom. Obrigada, Marcos. Um beijo. Beijo grande. Obrigado pela pergunta, Paulinho. Olha, eu só fico bastante ansioso, porque nós temos muitas perguntas tão boas aqui no chat, e infelizmente o tempo não vai nos permitir de ler todas, mas vamos ler algumas. Complementando a pergunta da Débora, na sua opinião, Marcos, quando a gente fala em hospitais, como a equipe assistencial deve ser preparada para enfrentar o incêndio? Quer dizer, aquelas pessoas da linha de frente, enfermagem, médicos, assim por diante. Então, eu tenho uma visão particular com relação a isso, Fumio. Eu acho que é uma pergunta super interessante, porque no que vai acontecer efetivamente em campo, são eles que vão conseguir dar a primeira assistência. Eu não acredito que a gente tenha que confiar única e exclusivamente nos corpos de bombeiros, até mesmo porque a gente tem somente 14% dos municípios atendidos por corpos de bombeiro, né? Então, a gente tem que se valer da equipe que está no hospital. E como fazer isso? Fundamentalmente com treinamento. E a gente tem que ser muito assertivo com esse treinamento. Não é simplesmente pegar 20% do staff e colocá-los num programa de treinamento em pista de incêndio, apagando fogo com mangueiras de hidrante, montando linhas de hidrante, fazendo isso com Maracanã, sentindo realmente um incêndio num tanque gigantesco de diesel. Eu acho que a gente tem que ter uma metodologia, e eu particularmente sou fã de uma determinada metodologia que é muito difundida, principalmente nos hospitais dos Estados Unidos e Canadá, que é o RACE, né? Que é, primeiro, se atuar no resgate da pessoa em risco eminente, ou seja, dos eventuais pacientes que estão em risco eminente na área de origem do fogo. Depois dá o alarme, né? Dar o alarme e começar um movimento de evacuação enquanto pessoas do staff que receberam um treinamento básico vão atuar fundamentalmente na contenção do fogo nessa área de origem e na tentativa, depois de um pré-julgamento, né, de conter isso fundamentalmente com extintores. Ou seja, vamos treinar o pessoal assistencial para fazer esse primeiro combate com extintores. Enquanto eles estão fazendo este primeiro combate, aí sim a gente deve ter uma força de intervenção, que são meia dúzia num hospital, né? Essa meia dúzia treinada, equipada para fazer o combate. Tá? E aí a gente vai ter realmente uma eficiência muito maior em conter os sinistros e não deixá-los crescer. Tá? De uma maneira simplista, eu acho que é por aí. Treinar o pessoal
numa metodologia simples para dar um primeiro combate com extintores triclasse, extintores leves, né? Nada de muito pesado, com que qualquer enfermeira, enfermeiro consigam atuar muito rapidamente. Tá? E aí sim fazer o resto do procedimento mais pesado com pessoas que sim têm um treinamento para uma intervenção maior. Mas no primeiro momento é fundamentalmente esse treinamento e treinamento de abandono, ou seja, pegou fogo, conseguir conter num maior ou no menor grau, né? A gente vai conseguir, então, atuar para fazer o abandono dessa área com o pessoal que já está treinado para isso. Perfeito. Eu vou ler mais uma pergunta que, na verdade, faltam só 5 minutos já para encerrar. É uma pena. Nossa, né? é muito rápido. Deveríamos ter pelo menos 3, 4 horas para falar sobre esse assunto, né? Mas não vai dar tempo de ler todas as perguntas. Vou ler algumas. A Eloá, ela comenta o seguinte: na instituição que eu trabalho, estamos fazendo simulados a cada 15 dias. E nesse simulado, estamos utilizando as compartimentações. Poderia falar um pouco sobre isso? Eu acho que ela quer saber alguma coisa sobre compartimentação, viu, Marcos? Que exemplo legal, que bom poder ouvir aí a Eloá falando que o pessoal na instituição de saúde dela que merece ser divulgada, ou seja, Eloá, se tiver oportunidade, manda para a gente aí no chat qual a instituição que você trabalha, tá? Porque é um bom exemplo, um ótimo exemplo. É só assim que a gente verifica as eventuais falhas, é só assim que a gente está realmente preparado para enfrentar quando acontecer, né? Como a gente falou, o início da prevenção, o início da segurança contra incêndio se dá no projeto. E, no meu entendimento, né, o que a prática efetivamente mostra é que compartimentação horizontal e vertical em estabelecimentos assistenciais de saúde é o que de mais eficiente e efetivo a gente pode colocar. E com menor custo, a gente está fundamentalmente falando de paredes, de portas corta-fogo, de dispositivos de atuação simples e de selagem. Isso impede com que o fogo e a fumaça se desloquem horizontalmente ou verticalmente na instituição, e a gente consegue confinar. Então, imagina que a gente tem 30 pacientes num determinado pavimento, né? E para tirar os 30 pacientes, a gente tem, por exemplo, 10 pessoas. Se eu simplesmente compartimentar isso no meio, e tiver um incêndio, e tiver, por exemplo, que tirar 15, eu tenho essas 10 pessoas para esses 15 pacientes, e não para 30 pacientes. E eu consigo deslocar de uma maneira simples, ou seja, movimentá-los horizontalmente, quer seja em cadeira de rodas, quer seja no próprio leito, porque eu não vou ter maca suficiente para isso, eu não vou ter padiola suficiente para isso. Então, compartimentação é o que eu acredito que de melhor a gente consiga aportar nos projetos. É claro que isso vai de encontro com uma premissa importante, que é a flexibilização dos ambientes, né? Ou seja, ter a possibilidade de acomodar nesse ambiente diversas alterações ao longo da vida útil do hospital. Mas existe sim um meio termo. Existe como fazer isso com eficiência, se a gente pensar isso desde o início do projeto. E mesmo quando a gente fala de uma edificação pronta, hoje existem diversos recursos que tornam possível a gente colocar a compartimentação num prédio existente. Perfeito, Marcos. Olha, eu não sei se vai dar tempo, eu não sei se nós temos alguma folga aí, seu Cláudio. Podemos estender uns 10 minutinhos ou não? Claro, fica à vontade, o evento é dos senhores. Ok, então vamos lá. Vamos para mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Tem perguntas muito boas aqui. A gente não sabe nem qual ler, porque realmente o tempo é muito pequeno, muito pouco, né? A Cláudia, ela pergunta o seguinte. Deixa eu localizar a pergunta dela aqui, um minutinho só. Como integrar? Ela fala, Cláudia fala, boa noite. Como integrar equipes para um olhar preventivo e mentalidade de risco, tais como engenharia clínica, segurança patrimonial
e além, claro, do SESMIT. Então, na verdade, o que ela quer dizer assim, como integrar todas essas equipes, né, num olhar preventivo. Qual a sua opinião, Marcos? Muito interessante a pergunta. Eu acho que a gente tem que utilizar todos os recursos que a gente tem, ou seja, todos os colaboradores podem fomentar essa mentalidade de segurança dentro do hospital e fora do hospital, levar para suas casas isso, levar para os outros ambientes, para suas famílias. Eu acredito que quando a gente fala, por exemplo, de treinamento, né, a gente pode incluir aí, sim, palestras específicas sobre segurança, pequenas mensagens, usar, por exemplo, as mídias internas das instituições, usar as palestras, usar, por exemplo, o próprio processo de integração de novos colaboradores para se dar ali uma determinada instrução, usar uma revista interna, usar a mídia do elevador do hospital para dar mensagens assim e começar gradativamente a aumentar a percepção dos diversos colaboradores com as questões relacionadas a riscos de segurança de maneira geral, não só segurança contra incêndio, segurança com relação à segurança do paciente com relação à queda, segurança com relação, por exemplo, a agressões que a gente tem visto aumentar bastante agora, agressões com relação aos colaboradores, né? Ou seja, é um processo contínuo de aprimoramento desse awareness, ou seja, deixar as pessoas prontas para reconhecer riscos. Muito interessante isso. É um processo, de novo, de melhoria contínua, de qualidade. Verdade, Kaizen, né? Melhoria contínua. Isso aí. Perfeito. Vou para mais uma pergunta aqui do nosso colega Luiz Marcel Fernandes. Ele pergunta o seguinte: falando em abandono, o Corpo de Bombeiros, juntamente com seu Corpo de Educação Continuada, oferece apoio aos hospitais públicos para auxiliar e orientar de forma correta os exercícios de abandono de área da forma correta? É a pergunta dele. Se é da forma correta ou não, eu acho que é uma pergunta bastante ampla, né? O que a gente tem percebido é que existe, e isso não é de hoje, mas uma grande vontade dos bombeiros, né, em unir esforços com as instituições, principalmente agora de saúde, e a gente tem visto isso na prática, não só na teoria, né, de melhorar a segurança, de resguardar isso. A gente pode citar, eu acho que como um bom exemplo, diversos corpos de bombeiros, dentre os quais o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, eles acabaram se unindo, né, com os times de arquitetura, de engenharia, com a área dos hospitais em si, para fazer a aprovação dos projetos das unidades emergenciais, né? Ou seja, dos hospitais ditos de campanha, dos hospitais que foram montados rapidamente para o enfrentamento da Covid. Ou seja, o bombeiro entendeu a necessidade de não só ditar, entre aspas, regras para isso, embora essas regras não estejam somente aí na legislação estadual, nas instruções dos bombeiros, mas sim em RDC, em outras normas, em regulamentações fora desse arcabouço, né? Mas eles se dispuseram a ir a campo, a sentar com o projetista, a sentar com o arquiteto, a sentar com os responsáveis pelos hospitais, para fazer pelo menos com que tudo isso alcançasse um nível mínimo de segurança, né? Eu acho que esse espírito de colaboração nessa hora a gente verifica em diversas outras ocasiões. Vários desses simulados, né, podem ser feitos com a presença do Corpo de Bombeiros. É um treinamento para a sua equipe, né, considerando que você está dentro de um hospital, e é um treinamento para o próprio Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele não conhece, por exemplo, diversas das particularidades de uma instituição de saúde. Eles não têm conhecimento técnico de como funciona uma ressonância magnética, uma tomografia, quais os riscos, é radioativo, não é radioativo,
quais os riscos que estão inerentes aí? Se eu cortar a energia elétrica, parou, pronto, não tem problema com o campo magnético do tomógrafo, né? A gente que vive nisso sabe que você pode desligar a energia elétrica, o campo magnético está lá, mas não é a vivência do Corpo de Bombeiros. Então, quando a gente aproxima, né, o bombeiro aí, eu tenho certeza que a gente vai ter do outro lado, sim, essa colaboração em melhorar os nossos exercícios de abandono. Perfeito. Vamos para mais uma perguntinha? Bom, eu vou perguntando até o Cláudio me fazer um sinalzinho aí que tem que parar, tá certo? Vamos lá, gente. Porque, olha, realmente é um debate muito bom, um debate de horas, né? A gente podia ficar É um horas. assunto extenso. Tem perguntas muito boas aqui dos nossos colegas e colegas, né? O Alec.com, ele pergunta o seguinte: boa noite. Se der tempo, gostaria que o palestrante comentasse a realidade sobre o uso do elevador de segurança em edificações H3, com respeito às normas do bombeiros. Você pode dizer alguma coisa, Marcos, sobre isso? Legal, Alec. Obrigado aí pela presença e pela pergunta, tá? Falta ainda uma regulamentação, uma norma técnica mais bem desenvolvida no Brasil com relação a elevadores de emergência, ou elevadores de segurança. O que a gente tem é meia dúzia de preceitos aqui, e o correto é a gente se basear em normativas internacionais, tá? Para a gente poder ter uma maior confiabilidade disso. Agora, embora não sejam utilizados e contabilizados, na verdade, como meios, né, de abandono, eles são fundamentais tanto no deslocamento vertical de pacientes, quanto são fundamentais para deslocamento das próprias equipes de intervenção, quer seja dos bombeiros profissionais, quer seja da brigada, quer seja de bombeiros militares, para dentro da edificação, no sentido de a gente ter um combate mais rápido, uma intervenção mais rápida, né? Então, assim, qualquer tipo de EAS que tenha internação precisa ter elevadores de emergência. A partir de um pavimento, ou seja, 3 metros de altura, precisa ter isso, porque é a maneira adequada que a gente consegue dar agilidade tanto na intervenção quanto na eventual retirada de pacientes, se chegar o caso de a gente precisar fazer aí um abandono vertical. Falta bastante, existem comitês de estudo, se eu não estou enganado, do CB4, que é máquinas, né, e que fazem normas ou elaboram as normas por consenso com relação a isso, tá? Tem trabalhos em desenvolvimento, mas eu particularmente não tenho acompanhado isso de perto. Não sei se alguém que está participando aí com a gente tem alguma informação exatamente sobre esse desenvolvimento, mas é uma coisa que estamos muito atrasados. Perfeito, Marcos. Olha, já tem gente pedindo para marcar a próxima live. Eu acho que não é uma próxima, as próximas, né? Porque realmente temos muito assunto para falar. Marcos, podemos voltar a falar. Aproveitando o gancho de algumas perguntas, dentre as medidas de segurança contra incêndio, qual deles merece maior destaque, na sua opinião? Fumio, eu acho que a gente acabou tratando desse assunto, né, quando a gente falou da compartimentação. Eu, particularmente, acredito que a compartimentação horizontal e vertical apresenta, de novo, um melhor custo-benefício, né, e um grande potencial de dar certo na hora da emergência, ou seja, diferentemente de outras, né, com uma medida de proteção passiva, na grande maioria das vezes, ela não vai requerer grandes sistemas, grandes manutenções. É claro que existem desvios que podem fragilizar tudo isso, mas é algo que dá para se contar, né? Então, eu diria que ela merece o destaque. Tem diversos assuntos, ou diversas das medidas, não é uma única, é a composição dessas medidas. A gente vai priorizar, por exemplo, a compartimentação para contenção e esse deslocamento,
E aí a gente precisa, por exemplo, de escadas confiáveis, com sistemas de pressurização, não contar com a temperatura e com a pressão do dia para saber se o duto de entrada e o duto de saída de ar estão bem dimensionados, um sistema de pressurização, iluminação de emergência, que é um grande desvio que a gente vê na maioria das instituições de saúde aqui, né? Ou seja, é a composição, a integração dessas diversas medidas de segurança. O pessoal acha que ter gerador é o suficiente. Eu acho que o primeiro exemplo para a gente lembrar é o Hospital Badim. Pegou fogo justamente no gerador, e o segundo gerador, que é o gerador de emergência, entrou em sobrecarga. O hospital ficou 100% apagado, meia dúzia de blocos autônomos de péssima qualidade entraram em funcionamento, alguns deles foram retirados da escada para serem usados como lanterna, e o pessoal que vinha atrás não tinha nada que não as luzes do celular. Quer dizer, você ainda tem que ter sorte do teu celular estar com bateria, né? O que fica bastante difícil. Mas eu acho que destaque por destaque, se é para escolher uma, eu vou na compartimentação. É verdade, é verdade. Gente, nós estamos chegando ao final, infelizmente, né? Final do evento, que já passamos até 10 minutos. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, Marcos, não abusando da sua bondade e dessa disponibilidade, né? Nós, como gestores hospitalares, quer dizer, nós, como engenheiros, arquitetos que trabalham dentro das instituições hospitalares em tempo integral, nós temos uma grande responsabilidade, né? Responsabilidade com relação à estrutura física do hospital. Naquele caso do Hospital Badim, que o incêndio ocorreu em 2019, nós temos muitos colegas nossos, engenheiros, arquitetos, até os fabricantes do grupo gerador que foi a causa do incêndio, eles foram indiciados por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar, né? Quer dizer, para chegar nessa sentença, que demorou 1 ano, quer dizer, quais são, mais ou menos, quais são os argumentos técnicos que a promotoria se baseou para chegar nessa sentença, condenando esses nossos colegas arquitetos e engenheiros nesse grande incêndio do Badim, na sua opinião? Tá. Vamos lá, Fumio, o meu entendimento sobre isso, tá, é que houve o indiciamento, ou seja, o indiciamento é o processo acusatório, não é efetivamente o julgamento, né? E cabe, então, recursos. É claro que esses profissionais tiveram os nomes expostos na mídia, tiveram aí, e vão ter uma dor de cabeça gigantesca em responder civil criminalmente, né? Principalmente criminalmente, que são os 17 homicídios dolosos, né? Com relação a isso. Eu acho que é um exemplo no sentido de saber da responsabilidade que todos nós temos como gestores, engenheiros e arquitetos, e não só no caso das instituições de saúde, mas em tudo que fazemos, né, que a gente está sujeito a isso, que a gente deve melhorar os projetos e a gente deve documentar tudo. Eu, particularmente, tento ver o lado positivo de todo esse processo, que é o claro sinal que as coisas estão mudando para melhor, ou seja, você deve sim fazer o certo, não o mínimo necessário. Não quero ter somente o processo legal validado pelo Corpo de Bombeiros. Quero ter certeza que eu fiz o que é correto para a minha instituição, para o meu risco de incêndio, né? E não simplesmente o que está na tabelinha. E é fazer o certo. Então, desenvolver os projetos, tomar cuidado com a escolha dos materiais, ter tudo isso efetivamente documentado com evidências. A gente viu, no caso específico do Hospital Badim, que o Ministério Público, que a Polícia Civil, quando apurou isso, não se contentou com uma lista com meia dúzia de nomes e assinaturas que pode ou não ter sido manipulada para isso, entendeu? Mas foi atrás de evidências, por exemplo, de treinamento de brigada. Ou seja, hoje todo mundo tira uma foto, né? Posta. Então, cadê as fotos, as postagens? Eu quero ter evidências da manutenção.
Cadê as evidências que teve manutenção no sistema de iluminação de emergência? Cadê o relatório? Cadê a foto do cara fazendo a manutenção? Tudo isso são exemplos positivos que a gente pode tirar disso, ou seja, lesson learned, ou seja, o que a gente efetivamente aprendeu. A gente aprendeu que houve desvios com relação à execução dos projetos, não foram cumpridas normas técnicas, não houve a preocupação de fazer o projeto e aprovar esse projeto nos canais devidos, ou seja, estou falando de vigilância sanitária, estou falando de corpos de bombeiros que negaram o provimento, negaram a aceitação do projeto em diversas ocasiões, né? E diversos erros projetuais. Tá? Aí sim, na execução, numa série de outras coisas. Infelizmente, pessoas erraram e estão respondendo por isso. Tá? Isso mostra a responsabilidade que a gente tem. Isso mostra que assinar uma ART, uma RRT, não é uma coisa simples. Isso mostra que a gente tem que se documentar quando a gente passa, por exemplo, como a gente discutiu aqui, por situações onde verificamos um problema, onde esse problema foi levado a uma instância superior, a um gestor, e, por exemplo, foi tomada uma providência ou não foi tomada uma providência, mas a partir do momento que eu estou ciente do risco e não tomo providências, como foi o caso, aí sim eu estou agindo com dolo. Ou seja, eu sei que alguém vai morrer, o quando alguém vai morrer eu não sei, mas eu sei que alguém vai morrer. Verdade, muito bom. Olha, gente, alguém da plateia gostaria de fazer uma última pergunta? Pode fazer pergunta ao vivo, que não nem dá tempo de ler o chat. Se quiser, fiquem à vontade. Infelizmente, o nosso tempo programado se esgotou, até passando os 15 minutos, né? Desculpe, CQH, Cláudio, Dr. Milton, eu até pediria já a liberdade de agendar uma próxima live, porque esse assunto é um assunto extenso, né? Que dá para a gente conversar horas e horas, e a gente sabe que trabalhar nessa área de arquitetura e engenharia e manutenção hospitalar, nas instituições de saúde, quer dizer, nós estamos correndo risco o tempo todo, né? Daqui a um minuto pode estar pegando fogo no hospital, quando menos a gente espera por uma causa básica, né? Provocada por um curto-circuito, sobrecarga elétrica e assim por diante. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer a presença e a participação de todos os senhores. A sala está lotadíssima, né? E também do palestrante, meu caro amigo engenheiro Marcos Kahn, muito obrigado pelo aceite, né, dessa entrevista, dessa palestra magnífica, e com certeza deixou aquele gostinho de quero mais para todos, tenho certeza absoluta disso. E com certeza vamos retornar com esse evento mais uma vez, no mínimo. Muito obrigado Fumil. E boa noite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de a gente falar desse assunto que é realmente importante. Eu acho que se a gente conseguir tirar aqui uma ou duas ideias e amanhã a gente começar a agir na prevenção, a gente já está fazendo bastante coisa. Obrigado de novo pelo tempo de todo mundo, pela participação, pelos amigos queridos que estão aqui junto, dividindo o tempo e o conhecimento e as perguntas super interessantes. Se a gente tiver oportunidade, a gente volta a falar em breve. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Milton, coordenador do CQH, né, por essa oportunidade. Muito obrigado, senhor Cláudio Iocota, pela organização. E obrigado aos colegas aqui presentes que participaram e prestigiaram essa importante palestra. Boa noite a todos. Pois não, queria finalizar. Não poderia deixar de agradecer ao professor Marcos Kahn, né? Agradecer a você pela qualidade da palestra, né? Eu só queria ressaltar que essa palestra, viu, engenheiro Marcos Kahn, vem de encontro ao ideário do programa CQH. Né? O programa CQH ele é um projeto de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina. E nesses 2 anos, né, 2020 e 2021, devido à pandemia,
nós nos debruçamos para fazer os hospitais, né, ter um pouquinho mais de apoio desse nosso programa de qualidade. Então, nós estamos falando, desde o início da pandemia, né, de medidas de enfrentamento à pandemia. E hoje, a sua palestra cobriu essa parte também. Então, foi assim espetacular, né? Foi mais além daquilo que nós almejávamos, daquilo que desejávamos. E é lógico, né? E com isso, né, se justifica tudo isso, né, o chat aqui dizendo, né, da qualidade da palestra, né? Então, já Obrigado. está convidadíssimo, né, Fumil? Você já está com uma missão aí, com uma lição de casa para outra palestra com o professor Marcos Kahn aí, né? Será um prazer. Eu queria, Muito obrigado. aí aproveitando, né, falar com essa, né, como o Fumil falou, casa cheia, né, de convidá-los para a semana que vem, dentro, né, dessa ideia de fazer esse apoio, né, de fazer todo esse enfrentamento à pandemia, nós estamos aqui com o professor Carlos Magno, que é o coordenador da vacinação da cidade de Botucatu. Todo mundo sabe que a cidade de Botucatu, né, toda a população foi vacinada, né, dentro de um estudo, né, para poder avaliar a efetividade da vacina AstraZeneca. E aí, em primeira mão, né, o professor Carlos Magno estará conosco, né, contando dos resultados dessa vacinação. Então, queria fazer um merchandising, né, aproveitar que a casa está cheia, como o Fumil sempre falou, né, e convidá-los, então. Mas agradecendo demais a sua palestra, professor Marcos Kahn, né? Obrigado, Fumil, por mais esse sucesso de palestra, né? E você já está com outra lição de casa aí. Muito obrigado aí. E boa noite a todos. Muito obrigado. Imperdível semana que vem. Obrigado a todos. Boa noite, bom descanso a todos. E até boa noite, pessoal. Parabéns, Marcos. Você, como sempre, muito assertivo. Parabéns pela palestra. Até mais. Obrigado, querida, por estar com a gente. Boa noite, tchau, Marcos. Um abraço. Boa noite. Muito obrigado. Fumi, aquele abraço. Prazer em vê-los, amados. Da mesma forma. Igualmente. Tchau, gente. Boa noite, doutor Milton. Um beijo. Fumil, um beijo. Paula. Marcos, Débora. Beijão. Obrigado. Um beijo. Obrigado pela Paulinha. presença. Um abraço, doutor Milton. Tudo bem, Zé Mauro? Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Cláudio, um abraço também. Uma boa noite para vocês. Boa noite.